Por que é tão difícil viver no Espírito todos os dias? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas já sentiu. Tem dias em que você acorda decidida, ora com sinceridade, sente paz, consegue controlar os pensamentos, parece mais paciente, mais centrada, mais alinhada. Você pensa, agora vai. Mas no dia seguinte, uma irritação pequena vira descontrole. Uma distração simples toma horas do seu tempo. Você reage antes de refletir, se compara, se cobra, se sente distante e quando percebe, já está vivendo no automático outra vez. Isso dói, porque dentro de você existe um desejo verdadeiro de viver com Deus. Não é fingimento, não é aparência, é real. Você quer constância, quer maturidade, quer sentir que está crescendo espiritualmente. Mas parece que sempre existe uma luta invisível acontecendo dentro da sua própria mente. Você quer viver no Espírito, mas algo sempre puxa você para o impulso, para a distração, para a carne. E então vem a culpa, a comparação com outras pessoas que parecem mais firmes, aquela pergunta silenciosa que ninguém ouve. Será que eu sou fraca espiritualmente? Talvez o problema não seja a falta de amor a Deus. Talvez não seja a falta de fé. Talvez você só nunca tenha entendido o que realmente significa viver no Espírito todos os dias. Porque viver no Espírito não é um momento intenso, não é uma emoção forte, não é um culto poderoso que resolve tudo. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. E hoje, nós vamos falar sobre essa batalha invisível, não para te acusar, mas para te despertar, porque existe uma decisão diária que muda tudo, e isso você vai precisar escolher. Existe um erro muito comum quando falamos sobre viver no Espírito. A maioria das pessoas acredita que viver no Espírito significa sentir algo todos os dias, sentir paz constante, sentir vontade de orar sempre, sentir ânimo espiritual contínuo. E quando esse sentimento diminui, elas concluem que estão frias. Mas a Bíblia nunca definiu vida no Espírito como um estado emocional permanente. Em Romanos 8, Paulo fala sobre andar segundo o Espírito. E em Gálatas 5, ele fala sobre a luta entre a carne e o Espírito. Percebe? Ele não descreve a ausência de luta. Ele descreve conflito. Isso já muda tudo, porque talvez o que você interpreta como fraqueza seja na verdade consciência da batalha. A carne não desaparece quando você aceita Jesus. Ela não some depois de uma oração forte. Ela continua ali, silenciosa, sutil, aguardando espaço. E viver no Espírito não é eliminar a carne, é não permitir que ela governe. Aqui está a quebra de crença. Viver no Espírito não é sentir Deus o tempo todo. É decidir quem governa seus pensamentos mesmo quando você não sente nada. Isso é maturidade espiritual. Mas ninguém nos ensinou isso com clareza. Nos ensinaram a buscar experiências, mas pouco falaram sobre governo interno. E enquanto você busca sentir algo extraordinário, sua mente pode estar sendo conduzida por impulsos comuns, reações automáticas, desejos momentâneos, distrações constantes. A batalha nunca foi apenas externa, ela acontece dentro. Se você não governa a sua mente, algo governa por você. Se você não decide conscientemente, a carne decide automaticamente. E talvez seja por isso que parece tão difícil viver no Espírito todos os dias. Não porque Deus se afasta, mas porque viver no Espírito exige intenção diária. Não é evento, é escolha repetida. E escolha repetida exige consciência. Hoje você vai entender o que realmente significa isso. Porque quando você compreende a raiz da luta, a culpa perde força e a responsabilidade ganha clareza. Agora estamos prontas para ir mais fundo. Quando a Bíblia fala sobre andar no Espírito,
ela não está descrevendo um momento emocional elevado. Ela está falando sobre direção. Andar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo conduza suas decisões, pensamentos e reações. E isso começa muito antes das suas ações externas. Começa na mente. O Espírito Santo habita em você. Isso é uma verdade espiritual, mas ser habitada não significa ser governada. Esse é um ponto que muitas pessoas nunca compreenderam. Você pode ter o Espírito dentro de você e ainda assim permitir que sua carne dite suas escolhas diárias. Porque a carne não grita, ela sugere, ela impulsiona, ela reage rápido, enquanto o Espírito orienta com suavidade. E aqui está algo profundo. A carne é automática, o Espírito é intencional. A carne responde sem filtro, o Espírito convida à reflexão. A carne busca a satisfação imediata, o Espírito constrói maturidade a longo prazo. Por isso parece mais fácil viver pela carne. Ela exige menos consciência, mas viver no Espírito exige algo que muita gente evita: decisão repetida, todos os dias. Não é sobre acordar sentindo vontade, é sobre acordar escolhendo. Escolher o que você consome, escolher o que alimenta na mente, escolher como você reage, escolher o que você permite permanecer nos seus pensamentos. E isso é invisível. Ninguém aplaude quando você decide não responder uma mensagem impulsivamente. Ninguém percebe quando você cala um pensamento de comparação. Ninguém vê quando você decide não alimentar uma crítica interna. Mas é exatamente aí que você está vivendo no Espírito. Viver no Espírito não é fazer coisas espirituais o tempo todo. É permitir que o Espírito governe coisas comuns. A maneira como você fala, a forma como você pensa sobre si mesma, o modo como interpreta situações, seus pequenos hábitos diários. É no ordinário que o Espírito constrói constância. Talvez você esteja esperando grandes sinais de espiritualidade, mas o Espírito está trabalhando em detalhes silenciosos. E existe outra verdade importante. A carne nunca deixa de existir completamente enquanto estamos aqui. Ela não desaparece. Ela se enfraquece quando não é alimentada e se fortalece quando é estimulada. Por isso a pergunta não é por que eu ainda tenho luta. A pergunta correta é quem eu tenho alimentado com mais frequência. Porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta distrações constantes, sua sensibilidade espiritual diminui. Se você alimenta comparação, sua paz se enfraquece. Se você alimenta impulsos, sua disciplina espiritual perde força. Mas quando você alimenta a palavra, quando cria momentos intencionais de silêncio, quando filtra o que entra na sua mente, você fortalece o governo do Espírito. E isso não acontece em um dia. É construção, é prática, é maturidade. Talvez viver no Espírito pareça difícil, porque você estava esperando algo místico. Mas viver no Espírito é profundamente prático. É decidir repetidamente que sua mente não será conduzida pelo impulso. É permitir que o Espírito Santo participe das suas decisões pequenas. E isso muda o curso da sua vida de forma silenciosa. Constância espiritual não nasce de emoção, nasce de escolha. E escolha é algo que você pode fazer todos os dias, mesmo quando não sente nada. Entender o fundamento é importante, mas viver no Espírito acontece na prática. E a prática não começa em um culto. Começa quando você acorda, antes mesmo de pegar o celular, antes de abrir mensagens, antes de mergulhar nas notificações. Ali já existe uma decisão invisível acontecendo. Quem vai governar seus primeiros pensamentos? Se você começa o dia consumindo estímulo, comparação, notícias aceleradas, sua mente já entra em modo reativo. E uma mente reativa tem dificuldade de ouvir o Espírito. Viver no Espírito começa criando pequenos espaços intencionais. Não precisa ser 1 hora de oração todos os dias, mas precisa existir consciência.
5 minutos de silêncio já mudam direção. Uma leitura curta com atenção já reposiciona o foco. Uma oração simples antes de começar o dia já entrega governo. E não é só pela manhã. Viver no espírito aparece nas reações. Quando alguém fala algo que te irrita, quando você é contrariada, quando surge uma crítica. A carne reage imediatamente, quer se esconder, quer provar um ponto, quer se defender. O espírito, porém, convida a pausar. Essa pausa é espiritual. Esse segundo de silêncio antes de responder é vida no espírito. Outro ponto prático. O que você consome durante o dia? Porque viver no espírito não é só sobre o que você faz, é sobre o que você alimenta. Se sua mente está constantemente exposta à comparação, vaidade excessiva, conflitos, críticas e excesso de informação, sua sensibilidade diminui. Não porque Deus se afastou, mas porque o ruído aumentou. Talvez você não esteja fraca espiritualmente, talvez você esteja sobrecarregada mentalmente. E o espírito fala em ambiente de atenção, não em meio ao caos constante. Outro detalhe importante: viver no espírito também significa aprender a identificar pensamentos. Nem todo pensamento que surge é verdade, nem todo pensamento precisa ser mantido. Quando surge, você não consegue, você sempre falha, você nunca vai mudar. Você pode simplesmente aceitar ou pode filtrar. E filtrar pensamento é prática espiritual. Você começa a perguntar: esse pensamento produz paz? Produz crescimento? Produz maturidade? Se não produz, ele não governa. Isso é disciplina mental espiritual. E disciplina não é rigidez, é proteção. Outra área prática: decidir o que você tolera em si mesma. Você pode tolerar desorganização emocional constante, ou pode começar a organizar pequenas áreas. Você pode tolerar procrastinação espiritual, ou pode criar pequenos compromissos sustentáveis. Não grandes promessas, pequenas constâncias. Porque viver no espírito não é sobre intensidade, é sobre consistência. E aqui está algo importante. Você não cai por falta de Deus, você cai por excesso de distração. E distração não parece pecado, mas rouba tempo, rouba atenção. E viver no espírito exige atenção, não perfeita, mas intencional. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração intensa, mas menos estímulo desnecessário, menos comparação, menos ruído, mais consciência, mais pausa, mais escolha. Viver no espírito todos os dias não é algo místico, é profundamente cotidiano. E começa quando você decide que sua mente não viverá mais no automático. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu quero viver assim. Eu realmente quero. E eu acredito em você, porque seu desejo é verdadeiro. Mas existe uma diferença entre desejar crescer e decidir crescer. E essa é a parte que quase ninguém fala com clareza. Existem mulheres que amam a Deus, que choram na presença, que se emocionam com a palavra, mas continuam permitindo que pequenos impulsos governem a rotina. Começam disciplinadas, param na primeira dificuldade, se organizam por 3 dias, desistem no 4º. Não porque são falsas, mas porque nunca entenderam que maturidade espiritual não nasce de emoção, nasce de repetição. Você pode ter experiências profundas com Deus e ainda assim precisar aprender constância. E isso não te faz hipócrita, te faz humana. Mas aqui vem o confronto amoroso. Enquanto você não assumir responsabilidade pelas pequenas decisões diárias, nada muda de forma consistente. Você pode culpar o cansaço, pode culpar a rotina, pode culpar as circunstâncias, mas viver no espírito exige decisão pessoal, não perfeita,
mais consciente. Talvez você esteja esperando que um dia acorde diferente, mais forte, mais disciplinada, mais centrada. Mas crescimento espiritual não acontece por acidente. Ele acontece por escolha repetida. E escolha repetida não é confortável, porque a carne prefere facilidade, prefere distração, prefere satisfação rápida, e o espírito prefere construção. Construção é lenta, é invisível, é silenciosa, mas é firme. Talvez o que esteja te frustrando não seja falta de amor por Deus, mas falta de constância nas pequenas áreas. Você quer paz mental, mas não filtra o que consome. Quer sensibilidade espiritual, mas vive sobrecarregada de estímulo. Quer maturidade, mas evita disciplina. E eu não digo isso para te acusar, eu digo para te libertar. Porque quando você entende que a decisão está nas suas mãos, você para de se sentir vítima da própria instabilidade. Você começa a perceber que pode escolher diferente. Não tudo de uma vez, mas hoje, agora. Uma pequena decisão, um pequeno ajuste, um pequeno corte de distração, uma pequena pausa antes de reagir. É assim que se constrói vida no espírito. Não com promessas grandiosas, mas com fidelidade diária. E talvez você nunca se torne aquela pessoa perfeitamente equilibrada que imaginou, mas pode se tornar constante, pode se tornar consciente, pode ser governada pelo espírito e não pelo impulso. E aqui está a verdade mais importante desse vídeo. Não é sobre sentir mais, é sobre decidir melhor. Todos os dias existe uma versão sua que quer facilidade e uma versão sua que quer maturidade. Ambas estão dentro de você. Ambas falam, ambas influenciam, mas só uma governa. E esse você vai decidir. Agora, eu quero que você diminua o ritmo por alguns segundos. Respira. Não pensa no que precisa fazer depois. Não pensa nas pendências. Só permanece aqui. Existe uma pergunta simples que talvez você nunca tenha feito com sinceridade. Quem tem governado sua mente nos últimos dias? Não responda rápido. Pensa com calma. Suas reações têm sido impulsivas ou conscientes? Suas decisões têm sido automáticas ou intencionais? Você tem vivido no modo sobrevivência ou no modo direção? Talvez você esteja mais cansada mentalmente do que imaginava. Talvez não seja frieza espiritual. Talvez seja excesso de ruído. Agora eu quero que você pense. O que você tem alimentado diariamente? Porque aquilo que você alimenta, cresce. Você tem alimentado comparação, ansiedade, distração constante, autocrítica? Ou tem alimentado silêncio, ainda que pequeno, palavra, ainda que breve, consciência, ainda que imperfeita? Viver no espírito não começa com grandes promessas, começa com percepção, com honestidade interna, sem culpa, sem drama, só verdade. Talvez você não precise de uma experiência intensa. Talvez você precise de uma decisão simples, uma mudança pequena, um ajuste silencioso. Agora, por alguns segundos, imagina sua mente sendo organizada, não forçada, não pressionada, mas alinhada, como se o Espírito Santo estivesse gentilmente colocando cada pensamento no lugar certo. Você não precisa resolver tudo hoje, mas pode escolher direção. E direção é mais poderosa do que intensidade. Fica nesse silêncio por um instante, porque é aqui que decisões profundas começam. Vamos orar juntas? Pai,
Nós reconhecemos que muitas vezes queremos viver no Espírito, mas nos sentimos instáveis. Queremos constância, mas nos vemos oscilando. Queremos maturidade, mas ainda lutamos com impulsos. E hoje não viemos aqui para fingir força, viemos para pedir direção. Espírito Santo, ensina-nos a viver contigo no cotidiano, não apenas nos momentos emocionantes, não apenas quando sentimos algo forte, mas nos detalhes invisíveis, nos pensamentos silenciosos, nas decisões pequenas. Dá-nos consciência, mostra-nos onde estamos vivendo no automático, revela com amor onde a carne tem governado sem que percebamos, não para nos acusar, mas para nos alinhar. Pai, ajuda-nos a criar espaços de silêncio, a diminuir o ruído, a filtrar o que entra na nossa mente. Fortalece nossa disciplina sem tirar nossa sensibilidade. Ensina-nos a pausar antes de reagir, a refletir antes de falar, a escolher antes de agir. Espírito Santo, quando a distração tentar nos afastar, lembra-nos da decisão que estamos tomando hoje. Quando o impulso quiser dominar, traz consciência. Quando o desânimo surgir, traz constância. Nós não queremos apenas sentir tua presença, queremos viver guiadas por ela, mesmo quando não houver emoção, mesmo quando o dia for comum, mesmo quando ninguém estiver vendo. Pai, forma em nós uma vida espiritual consistente, não intensa por um dia, mas firme ao longo do tempo. Que nossa mente seja governada por Ti, que nossas escolhas reflitam maturidade, que nossa rotina revele alinhamento. E se houver culpa dentro de nós, remove, substitui por responsabilidade saudável, por decisão consciente, por crescimento real. Espírito Santo, fica conosco no ordinário, no simples, no cotidiano, porque é ali que a vida no Espírito se constrói. Nós escolhemos direção, nós escolhemos consciência, nós escolhemos viver no Espírito. Amém. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você um desejo verdadeiro de crescer. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Talvez você não seja perfeita, talvez ainda exista luta, mas hoje você entendeu algo importante. Viver no Espírito não é sentir mais, é decidir melhor, todos os dias. Se essa mensagem falou com você de forma sincera, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários: eu escolho o Espírito. Não como uma frase bonita, mas como uma decisão consciente. Eu leio, eu oro e nós caminhamos juntas nesse processo. E se esse vídeo trouxe clareza para você, continua aqui no canal. O próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais essa construção diária de mente renovada e vida guiada pelo Espírito. Porque constância não nasce em um dia, ela é construída. E esse você continua decidindo.